Quero saudar os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Amados, eu tenho 40 anos e desde os 25, por gostar de ler, estudar, eu estudo as questões de negócios, liderança. E por que eu fiz essa introdução? Sobretudo no mundo dos negócios e na parte de finanças, o setor que eu atuo, a questão de você ser forte, de você ter ali a prosperidade, se você sempre tem que estar no teu melhor ali, não só nesse segmento, mas na vida toda. E a gente tem aquela questão do contraste, da força com a fraqueza. Ninguém gosta de se mostrar fraco ou de estar em situação de fraqueza. E esses dias, essa semana, inclusive até um pouquinho depois, quando a gente meditava na quarta-feira sobre ter a mente de Cristo, Deus foi tocando no meu coração para a gente poder falar nessa manhã a questão dessa relação entre força e fraqueza, obviamente pela perspectiva do nosso Deus. Então eu convido os irmãos, são dois textos conhecidíssimos dos irmãos. O primeiro, Josué 1:9, os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavras do Senhor. O outro texto, Novo Testamento, 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 12, 2 Coríntios 12:9. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Amados, muito se fala, ou muito nós ouvimos sobre força e fraqueza, sobretudo nas nossas correntes teológicas de prosperidade. A teologia coach, que é uma teologia nova ali, sempre está trabalhando, sempre estão trabalhando os textos do Antigo Testamento, onde trazem aquela sensação de conquista, de vitória, de poder, de determinar que nós somos vencedores, que nós precisamos ser vencedores, que nós precisamos estar em destaque. Um dos pontos que eles trabalham bastante é a questão de sermos cabeça e não cauda, usando um texto clássico. Mas eu fico me perguntando, quando nós, enquanto cristãos, aí falando do nosso arraial cristão como um todo, claro que existe ali parte deste movimento muito mais pentecostal e neopentecostal do que propriamente protestante como o nosso, mas onde que a gente começa a se perder, colocando a nossa força em nós mesmos, os nossos pensamentos em nós mesmos, como se nós tivéssemos poder para fazer alguma coisa, e muitas vezes tirando Deus do centro, tirando Cristo do centro, deixando de lado. É muito fácil a gente ver por aí, quando as pessoas vencem, quando as pessoas ganham ou estão ali em destaque, falar: eu sou bom mesmo, eu mereço. E muitas vezes se esquece do cuidado de Deus, do zelo de Deus e de tudo que Deus proporcionou para que chegássemos nessas determinadas situações, nos dando saúde, nos dando um dia bonito, nos dando condições até financeiras de poder fazer as coisas. Então eu queria trabalhar 3 pontos importantes nessa manhã com os irmãos. Primeiro, quando a gente olha para o texto de Josué 1:9 que nós lemos, a gente vê esses 2 imperativos de Deus, que eu e você devemos ser fortes e corajosos. Longe de ser um incentivo de Deus para os nossos valores humanos, no sentido de destacar as características humanas, mas sobretudo, meus irmãos, destaca a necessidade crítica da presença de Deus. Para mim e para você, que somos servos e servas, filhos e filhas de Deus, a vitória existe para nós, sim. Nós somos bem-sucedidos naquilo que fazemos, sim, mas porque nós estamos na presença de Deus.
É claro que a Sagrada Escritura como um todo reflete Deus e Cristo Jesus, o que Ele ensina e precisa que nós aprendamos, mas para mim, se existe um versículo que resume a nossa vida, é 2 Crônicas 7,14. Povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, Ele ouvirá as nossas orações e sarará a nossa terra. Olha só, se humilhar. É comum hoje no mundo falar de humilhação? Pelo contrário. As coisas de Deus são loucura para os homens. E por que eu falo isso nesta manhã? Porque nós vivemos num mundo onde esses tipos de valores, que são os valores cristãos, não são, mas estão propagados assim. E muitas vezes, nós mesmos que somos portadores desses valores, ou deveríamos ser, também não fazemos com a veemência devida ou com o devido intento. Mas, quando olhamos então para Josué 1,9, destaca essa necessidade crítica da presença de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Moisés, ele constantemente buscava a presença de Deus. Eu pude falar aqui uma outra vez um texto que me marcou bastante, quando eles estão para guerrear com o povo, só que o povo, de tanto que lamentou, que reclamou, que murmurava com Deus, Deus vira para Moisés e fala: o anjo vai à frente, vocês vão vencer a batalha, mas a minha presença não estará com vocês. Se não me falha a memória, é Êxodo 33. E aí prontamente Moisés fala: misericórdia, Senhor, não nos faça sair daqui para ir lá, se a tua presença não estiver conosco. Por que eu trago esse texto à memória? Muitos já se contentariam com a vitória. Então se Deus não vai, beleza, a gente vai ganhar, então está ótimo. Mas para Moisés era tão importante a presença de Deus, como para mim e para você deve ser importante estarmos na presença de Deus, que ele falou: mesmo o Senhor assegurando a vitória, eu não quero sem que a tua presença esteja comigo. Por quê? Porque vitórias sem a presença de Deus são passageiras, são temporárias, são momentâneas, mas não traz aquela satisfação que eu e você devemos ter em Deus e Cristo Jesus. Ao passo que, se nós vencemos na presença de Deus, ou buscamos estar constantemente na presença de Deus, toda a vitória que nós temos, toda a bênção, os livramentos, como nós acabamos de fazer aqui, até as curas que Deus nos dá, a possibilidade, que nem o irmão Rubem, irmão do nosso presbítero Milton, comentar de nem sequer um cabelo ter caído. Os irmãos estão entendendo a diferença? Quando a gente fala de vencer ou ter uma vida próspera diante da presença de Deus, e não tendo, ou tendo essa vida próspera, mas não estando na presença de Deus? Quantos não são os exemplos que nós temos de pessoas cheias de grana, com dinheiro, financeiramente abastadas, mas estão sempre falta alguma coisa, ao passo que muitas pessoas humildes, simples, que às vezes as pessoas olham e falam: nossa, tadinho ou tadinha, mas estão plenos, estão completos, porque tem Deus na vida, estão na presença de Deus, e isso é muito importante. Então, seguindo aqui nesse ponto, quando a gente fala então dessa necessidade crítica, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é o mandamento de ser forte e corajoso que Deus fala para Josué. Isso, meu irmão e minha irmã, não só transmite uma ordem de Deus, mas também uma promessa. Porque se nós olharmos alguns versículos atrás, o que Deus fala para Josué? Assim como fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Então é uma promessa. Quando Deus pede para que eu e você, meu irmão e minha irmã, sejamos fortes, corajosos em Cristo Jesus, junto vem uma promessa de que Ele está conosco. Diferente de outros deuses e divindades que o mundo apregoa e que as igrejas no primeiro século vivia, correntes doutrinárias e etc., pregam coisas distantes, ou faz uma coisa, mas entrega outra. O nosso Deus sempre nos prometeu estar conosco.
Ele não nos dá nenhuma missão, Ele não nos dá nenhuma tarefa que Ele não esteja ao nosso lado para poder cumprir, mas nós precisamos estar na presença dEle, buscar a presença dEle. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que começaram na presença de Deus, mas se desviaram, e o fim foi trágico. Mas, nesse mandamento, meu irmão e minha irmã, de ser forte e corajoso, traz o que? Esses frutos da certeza da presença de Deus e do apoio constante dele. Não é diferente quando nós estamos caminhando e sentindo não só a presença de Deus, mas o apoio dele no dia a dia? Em que sentido? Uma porta que estava fechada se abre, ou uma oportunidade que nem se esperava aparece, o recurso que faltava, enfim, são N as situações quando nós estamos buscando essa força e coragem em Deus. E a chave dessa manhã, amados, foi até lida aqui pelo presbítero Milton na devocional dele, que é o que? A dependência de Deus. A teologia coaching, por exemplo, qual que é o versículo que eles gostam de usar bastante? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí quando fala de tudo posso naquele que me fortalece, eu posso determinar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas se nós olharmos com carinho para aquele versículo, quando Paulo fala que tudo ele pode naquele que fortalece, que é Deus, é porque ele está debaixo da dependência dele. Ou seja, nos momentos bons ou nos momentos ruins, quando se tem abundância ou quando se tem escassez, dependendo de Deus, tudo nós podemos. Os irmãos estão conseguindo entender? Eu estou conseguindo fazer entender? Muitas vezes a gente tende a querer colocar a nossa força humana, a nossa coragem, o nosso sentimento à frente e deixamos essas coisas para trás. Mas quando nós olhamos desde as vitórias que Deus concedeu a Josué e outros heróis e heroínas da fé, que a gente chama de heróis e heroínas, mas são homens e mulheres de carne e osso como a gente, com dificuldades, com pensamentos, com enfim. Tanto é que todo chamado sempre vinha com uma... Moisés mesmo, quando foi chamado, manda outro. Eu sou duro na palavra, eu sou duro no falar. Quando foi chamado Gideão, por exemplo, mas eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor das casas. Então, sempre querendo fugir. Mas a ideia é justamente isso. Então, esse mandamento de sermos fortes e corajosos, e eu e você precisamos ser fortes e corajosos no Senhor, é porque a presença dele mostra esse apoio constante. Então, qual que é a fonte da força e da coragem? Quem arrisca responder aí, qual que é a fonte da nossa força e da nossa coragem? Oração. Oração é uma delas. Coragem de enfrentar, né, as coisas. Coragem de enfrentar as coisas. Eu vou fazer, a gente luta, né? Sim. Aí vence. Davi usou inclusive numa oração, né, muito bonita, está registrada, não sei se em 1 Crônicas ou 2 Crônicas, mas o capítulo 29, quando ele fala da sinceridade do meu coração, né, te ofertei. Então, a palavra sinceridade, eu vou pensar essa palavra sinceridade para fazer uma pergunta. Eu amo esse tema. Eu amo esse tema que você está trabalhando. Mas também reconheço que é um tema, muitas vezes, assim, que incomoda. Sim. Porque quando a gente está no alto, aí eu falo como pastor, né? Qualquer um de nós aqui pode falar, você como executivo, enfim, cada um de per si. E incomoda porque quando nós estamos, aspas, quando nós estamos no topo, estamos muito bem, a tendência é da gente inflar o peito e falar, né? Que bom que eu consegui. Que eu sou o cara, né? Mas às vezes a gente não tem a mesma sinceridade no coração, e aí precisa de oração mesmo, para saber se aquilo foi uma permissão do Senhor, ou nós, sem perceber, nos afastamos aos poucos do Senhor. E aí vai a pergunta para você, e a gente, como biblicamente a gente aprende, Deus retira a mão, e você, corajoso, forte, habilidoso, e começa a prosperar. Aí lá no final, de repente aparece uma crise de consciência, né?
Isso teve a mão, não estou falando de corrupção, Sim. isso teve a mão do Senhor ou foi conquista pessoal mesmo? Porque afinal de contas, né, quando Deus nos coloca em conflito, eu estou lembrando do conflito quando Josias, ora pois, ele ia fazer a reforma no templo, estava no topo, estava indo muito bem financeiramente, politicamente. De repente o sacerdote Euquias vem e fala assim: olha, tudo isso que foi conquistado, poderíamos pensar, é maravilhoso, mas não teve a mão do Senhor. Ele leu o livro para o sacerdote, para o rei Josias. Qual a conclusão que ele chegou? Prosperamos, aqui é a leitura minha, prosperamos, somos grandes, estamos no topo, mas tudo isso não tem a mão do Senhor. Aí o que ele faz? Começa a reforma josiana, quebra tudo, joga tudo para fora e começa do zero, né? Então você não acha que às vezes, você acha que é possível a igreja muitas vezes entrar nesse caminho, ela se torna grande, ela se torna popular, a igreja da moda, e de repente, será que não dá para a gente aplicar o mesmo conceito? Crescemos tanto, somos tão grandes, tão vistosos, né? E quando Deus nos coloca num conflito, isso tem a minha mão ou é habilidade humana? E quando você fala da teologia coaching, parece que a habilidade humana dispensa, como você falou em Moisés, dispensa a presença de Deus. Exatamente. Respondendo a pergunta, no meu ponto de vista, todos os movimentos, eles sempre nascem no sentido de realmente busca de Deus. Então, há essa busca, então Deus permite que as coisas comecem a acontecer. Só que quando há essa separação, que dentro da tua pergunta o senhor bem falou, pastor, no sentido de que, poxa, legal, está dando certo, então já não é mais Deus, sou eu. E como a semente, o plantio foi em Deus, Deus permite se colher os frutos, mesmo que sejam positivos, e ainda que não estejam mais de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque foi plantado no momento em que havia as coisas de Deus. Porém, há essa crise de consciência, por quê? Porque no final das contas, vão se chegar, como o próprio Salomão chegou, que tudo é vaidade. Ou seja, somos grandes, somos fortes, somos enormes, mas não se tem mais a presença de Deus. Por quê? Porque se desviou do caminho. Então eu acredito que muitas vezes Deus até permite que haja essa prosperidade, mesmo na ausência da presença dele, porque o plantio foi na presença. O plantio foi buscando algo. Mas como o coração do homem é enganoso, facilmente a gente faz esse desvio. Porque aí, a igreja está grande porque, um exemplo, né, eu sou um bom pregador, eu sou um bom eloquente da palavra, existem pessoas capacitadas, Deus capacita, nós precisamos buscar capacitação, e a gente vai ver isso aqui. Mas sempre na dependência de Deus. Porque quando não tem essa dependência, por mais que cresça, dá errado. Porque eu penso, a sinagoga passou por isso, e depois a igreja, quando se aliou ao Estado romano, né, ela já botou Deus para fora há muito tempo, ficou mais de 1000 anos, tanto que veio a reforma protestante, né, trazer de volta a igreja para Cristo. E aí a leitura que eu faço, que parece que nós estamos de novo no Brasil, Estados Unidos, porque, né, na Europa já não existe mais. Já não existe mais. Então parece que Brasil e Estados Unidos estamos de novo, a despeito de tudo que a gente já viu na Escritura e na história da igreja, de novo com esse sentimento das grandes comunidades, e eu sou o cara, tal. Não, a gente tem habilidades, usa todas as, né, o marketing, a tecnologia da comunicação, e aí cresce, né? Mas será que, de novo, aquela questão, né? Mas sem a mão de Deus. Você pega, ontem eu me deparei com um vídeo que eu falei, não é possível, né? É o fim de tudo. Era um apóstolo e uma mulher ali do lado, enchendo um balão e dizendo, cobrando por aquele balão cheio de ar deles, R$500, dizendo que por eles serem, né, homens, um homem e uma mulher de Deus, esse balão com ar traria, né? Só que com toda uma técnica de marketing. O que me chamou a atenção foi isso, de vender, de você colocar a fé de um jeito, você fala, aonde que as coisas estão caminhando? E nós precisamos tomar cuidado com isso, e essa aula é um bate-papo nesse sentido, porque até por conta do meu TCC, eu estou mergulhando de um olhar diferente. Eu até falei isso na quarta-feira com alguns irmãos, com as comunidades do primeiro século, com as igrejas ali. E a gente sempre, quando fala de igreja do primeiro século, sobretudo a primitiva, a gente fala das coisas boas, então compartilhavam o pão, era tudo certo, tudo bonito,
Só que se você olhar as igrejas do primeiro século, tinha briga, tinha contenda, tinha desvio, tinha doutrinas que mascaravam a doutrina cristã. Vaidade na liderança. Vaidade na liderança. E por que eu trago isso? Justamente porque são as mesmas coisas que a gente enfrenta hoje. Tinha muito gnosticismo, docetismo, outras linhas de pensamento que falavam, não, Cristo não existe, ou não existiu, ou não tem esse poder que vocês estão falando. Não era divino, era só humano. Não era divino, era só humano. E é o que eu e você, com outras palavras ou com outros nomes, ouvimos por aí. E se a gente não tiver essa força e essa coragem, mas na dependência de Deus, o meu e o teu testemunho pode não ser o suficiente, embora a suficiência ela vem de Cristo, obviamente, mas não pode ser o suficiente para transformar. Quando nós olhamos, ou quando nós nos enxergamos, como eu enxergo, como embaixadores do reino, a gente precisa transmitir esses valores de uma forma clara. A gente vai trabalhar isso um pouquinho no culto à noite, mas de uma forma clara, de uma forma objetiva. E tudo que a gente planta na presença de Deus e vive nessa presença de Deus, vai prosperar. Porque senão, o questionamento do pastor me lembrou daquela passagem da figueira. Quando Cristo vê, a figueira está com folhas, mas não era tempo de figo. Então, se não era tempo de figo, ela não tinha que estar com folhas. Só que o que ela aparenta ter? Frutos. Muitas vezes, as pessoas, no geral, ou até mesmo a gente, aparenta ter algo que não tem. E aí, quando nós somos peneirados ali por Deus, a gente tem que ter a gente é lapidado por Ele. Pode falar para você. O versículo que me lembra essa passagem: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Exato. Porque, se nós olharmos nesse sentido que a gente está conversando aqui, amados, é que nem o joio e o trigo, eles vão crescer juntos. Somente Deus vai fazer a separação em Cristo Jesus daqueles que realmente são trigo, daqueles que são joio. Por quê? Porque se a gente tira antes do tempo, a gente pode estar arrancando trigo ao invés de arrancar joio. Então é isso quando fala que as sementes, né, que Deus não plantou, não vai prosperar. Só que eu ainda acredito que muitos começam bem, começam com um intento no coração legal. Legal em que sentido? Não de lei, mas você pega todo o movimento ministerial, ou toda a igreja, tem ali um clamor, uma busca pela presença de Deus. Só que conforme vai crescendo, vai brilhando os olhos humano, tem esse desvio. E é curioso que a tentação de Satanás para Jesus é exatamente nessa linha. Sim. Parece que a habilidade dele saber ler o coração humano é uma coisa assim que, né, é glória, é poder, é show, é impressionante. E ele nunca mudou a estratégia. Ele continua oferecendo as mesmas coisas. É isso. Se não me falha a memória, é de Michael Wharton, esse livro, chama Cristianismo Sem Cristo. Então, ou seja, tem muita coisa de Deus, parece que é de Deus, tem versículo bíblico, mas não tem Cristo, não tem Deus, não tem essência. Só que eu e você precisamos saber lidar com isso, para que nós, primeiro, não sejamos enganados, porque a palavra é clara que muitos vão ser enganados, então eu e você não podemos ser esses enganados, mas que nós também possamos apresentar o verdadeiro evangelho para aqueles que estão sedentos dele. Só que isso vem dessa busca, né, por força e coragem, dessa dependência de Deus. Eu até anotei aqui, esse versículo de Moisés que eu falei, está em Êxodo 33:14, quando ele fala, né, para que Deus não o permita aí se a presença dele não for com ele. Mas é justamente isso. Deus vai capacitar a gente a enfrentar desafios formidáveis, a enfrentar até a luta por uma doença, enfim, e realizar grandes feitos. Sim, desde que nós estejamos na presença de Deus. Porque tudo isso, sem presença de Deus, é vaidade, é vazio, é chegar no final da jornada e ver os grandes feitos, mas não sentir que Deus está conosco. Os irmãos, estão conseguindo compreender o que eu estou trazendo? Ainda no ponto 1, quando a gente fala de coragem, e aí a gente tem que cuidar com o tempo aqui,
essa busca constante pela presença de Deus vai de não ser apenas um ato de devoção, amados, mas aí entra o que o Milton falou, uma oração perseverante. Perseverante é aquela que vai persistindo, que vai buscando, mas que vai buscando e persistindo com confiança. Isso é uma coisa que eu e você precisamos ter. Muitas vezes nós não temos um tempo de oração suficiente. E aí eu não estou falando que quem faz 1 hora de oração é mais espiritual do que quem faz 10 minutos. Mas aqui eu falo da qualidade do tempo de oração. Da qualidade do tempo em que nós temos com Deus. De um compromisso com a comunhão e a adoração ao Senhor. Há um texto na Bíblia que fala que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. A nossa vida tem sido essa liturgia constante no sentido de que tudo que nós fazemos, desde um simples café, com todo respeito, porque dá para errar no café, desde um simples café até a tarefa mais habilidosa que cada um de nós tenhamos que fazer, nós temos feito como se fosse para Deus, com esse zelo, com esse empenho, com esse esmero, com essa dedicação. E isso faz parte ou passa por ser forte e corajoso. E para fechar esse tema 1, amados, a presença de Deus como nossa fortaleza. Então a presença de Deus não nos isola do sofrimento e das dificuldades. Isso é um outro ponto, que sobretudo essas teologias de prosperidade, coaching, fala mais da prosperidade, né? Que se está doente é porque está em pecado. Se tem alguma dificuldade financeira é porque está em pecado. Se tem alguma coisa que de repente, né, é como se a gente estivesse fora dos caminhos do Senhor, e não é isso. Deus não nos isola, mas o que Ele faz? Ele nos equipa de uma maneira que a gente vai vencer, mas sobretudo nessa vitória vai glorificar a Ele, vai trazer adoração a Deus, vai prover um testemunho quando a gente vem ali à frente, que vai engrandecer o nosso Deus e não nós mesmos. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? A habilidade que tem de tudo transformar em dinheiro, né? Se nós estamos enfermos, é porque você ainda não fez o sacrifício adequado para provar que você está totalmente confiando em Deus. Ou seja, você só está doente ainda porque você ainda não deu aquela oferta que você está com dó de dar, porque o dia que você der aquela oferta, você vai de fato provar que você está totalmente confiando no Senhor. Então é criado de tal modo que você se sente mal por não fazer aquilo. E é quando você faz, você não está sendo, na verdade, né, fiel. Você está caindo no jogo de alguém que tem a habilidade de fazer se sentir inferior. Exatamente. É exatamente isso. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Senão a gente entra numa viés até de questionar a Deus com as situações e circunstâncias, como o povo no deserto questionou, e a gente deixa de ser grato. Uma das coisas que eu mais admiro essa comunidade é justamente quando a gente já abre a gratidão a Deus pelo dia, pelo sol. Por quê? Porque se nós estamos aqui, é porque Deus permitiu. Agora, quando a gente entra numa espiral de só ficar olhando o que falta, a gente perde um dos elementos mais importantes na vida do cristão, que é a gratidão, é o coração grato. É o coração que reconhece as bênçãos de Deus. Que pode parecer simples para a gente, né? Porque respirar, se a gente não respirar, morreu. Ah, mas é simples, estamos respirando mais. Só que Deus dá essa capacidade, essa oportunidade para a gente. Deus nos concede esse dia para fazermos diferença. Deus nos concede um tempo para fazer a diferença. Só que o mundo está tão rápido, as coisas estão tão voando assim, que o básico a gente se perde. Eu sempre tenho o costume de observar. Ontem eu estava almoçando com a minha esposa num restaurante, e as pessoas à volta, elas não têm mais aquele tempo delas com elas mesmas, elas estão ali no celular, sabe? É uma coisa assim, saiu em família para almoçar, ao invés de aproveitar a família, o bem ali, aquele momento, não, está vendo outra coisa. Aí quando está lá no outro lugar, no trabalho, vai pensar na família, ou seja, nunca está naquele lugar que deveria estar. E o pior, quando vem a morte, alguma coisa assim, aí fica, putz, podia ter tido mais tempo, podia ter me dedicado mais. Mas espera aí, você teve esses períodos,
Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Deus dá essas oportunidades e esses movimentos para a gente poder buscá-lo e viver na presença dele, e dedicar a nossa vida e tudo aquilo que ele nos traz. Mas muitas vezes a gente está, ou nós estamos olhando para as coisas do homem. E aí já entra na parte 2. Meu relógio está certo? Que horas são? 10 horas? Falta meia hora. Falta meia hora. Entrando na parte 2, então aí já entra no texto de Paulo. A minha graça te basta. Então a graça de Deus em favor do cristão. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós devemos, é essencial reconhecer. A graça, como nós sabemos, é um favor imerecido. Não tem nada que a gente possa fazer que vá pagar, entre aspas, a graça de Deus. É um dom gratuito de Deus, imerecido. Só que uma coisa muito importante que a gente tem que observar, que a graça não só, além de salvadora, e aí a gente vê essa natureza da graça divina, é uma graça também capacitadora. Até para que nós possamos entender o que? Tudo aquilo que Deus opera em nós é por essa graça capacitadora de Deus. Louvor, palavra, os ministérios da igreja, os dons e talentos que nós temos, é o Santo Espírito de Deus e essa graça divina derramada em nós para que nós possamos utilizar no reino. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala de graça, então se não depende do homem, se não depende, aí a gente entra em dois extremos, né? Ou aquele ativismo louco, no sentido de que, já que eu sou homem, que eu quero dizer de ser humano, né? Homem e mulher ali, a gente precisa pagar Deus de alguma forma, então entra naquele ativismo maluco dentro da igreja. Ou aquele outro extremo que não faz nada, se não depende da gente, Deus já fez tudo, então... O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é nem um extremo, nem outro. Não é nem um ativismo maluco, mas também não é uma inércia total onde a gente não se move. Pelo contrário, é dependendo de Deus que a gente imprime essa natureza. E aí, essa salvação como presente gratuito, meu irmão, minha irmã, mas ela não é baseada nos nossos méritos e esforços. Então, acho que isso ficou claro. Vamos abrir ali Efésios 2, 8 e 9. Um pouquinho depois de Coríntios, Gálatas, Efésios 2. Os irmãos encontraram, irmãs? Porque diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então entende? Não depende das obras nossas, é dom de Deus, mas essa mesma graça nos capacita através dos dons e talentos a exercermos a nossa vida espiritual dentro e fora da igreja. Amém? Amém. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse ponto? Fico preocupado quando eu fico em silêncio, porque está tudo muito certo e está tudo muito errado. Falando um pouquinho mais, amados, então, da graça agora como poder capacitador. Quando a gente fala e lemos, em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus não apenas ela é suficiente, mas ela é transformadora e habilitadora. Viver na presença de Deus é estar constantemente na sua graça. E é uma graça que transforma e é uma graça que habilita. Transformação, amados, literalmente é o que eu fazia não faço mais, o que eu falava não falo mais, o antigo eu cai por terra de uma vez por todas e entra a nova criatura. Eu tenho sido até um pouco repetitivo quando falo isso, mas o Rafael aqui na igreja tem que ser o mesmo Rafael lá fora. O Rafael de hoje tem que ser melhor que o de ontem, e o de amanhã é melhor do que hoje. Por quê? Porque caminhando na presença de Deus e em graça, a gente vai crescendo enquanto homem e mulher de Deus. É isso que nós precisamos buscar, porque essa graça ela nos capacita a enfrentar as diversidades, a superar nossas falhas. Olha só, tudo coisa que essas teologias atuais não falam, de adversidade, de falha, de problemas, transformando as nossas fraquezas em plataformas para a demonstração do poder de Deus. Quando Paulo ouve, de
Cristo Jesus, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é justamente que quando não tem mais condição minha e tua, é que o agir de Deus pleno, completo, se dá. Eu até pude falar alguns meses atrás daquele livro, né, O Deus que Trabalha no Turno da Noite, que é quando a gente não está querendo fazer com as nossas próprias mãos. É um assunto delicado do ponto de vista, não é delicado, mas complexo, porque de fato a gente fica naquela, né? Os problemas estão acontecendo, ou as situações estão acontecendo, as decisões precisam ser tomadas, e o que a gente faz? Até que Deus responda, ou até que a gente... E muitas vezes a gente tende, quando não depende de Deus, a colocar os pés pelas mãos, a tomar decisões erradas. E aí a gente colhe os frutos contrários daquele que a gente gostaria. Mas a graça, para fechar os dois últimos pontos aqui da parte 2, é a graça nos momentos de fraqueza. Então, é o que eu acabei de falar, né? Que a graça de Deus na fraqueza é o momento onde a nossa força humana falha, Deus entra com conforto, com a força, de uma forma que transcende a compreensão humana. E aí Filipenses 4:13, que a gente já falou, tudo posso naquele que me fortalece, fala dessa graça contínua que flui de Cristo para nós. E por que eu acabei de falar que é complexo? Porque a gente fica angustiado, a gente quer ver as coisas acontecerem, a gente quer tomar a decisão por si só, a gente quer buscar com as nossas próprias mãos. Mas a palavra de Deus também está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram buscar com as próprias mãos e quebraram a cara. Por quê? Porque existe o tempo de Deus. Existe uma coisa, amados, quando a gente fala de graça, força, enfim, tudo que nós estamos falando, que é o processo. Há ensinamentos naquele processo, porque muitas vezes a Bíblia fala daquele deserto. Há ensinamentos nesses momentos onde nós estamos buscando a Deus até que a resposta, a graça venha, a habilitação do Senhor, ou sim ou não, e também tem o espere. Mas é um processo que é onde a gente aprende, onde a gente busca a Deus, onde nós somos fortalecidos por Ele. E o que acontece ali fora, e muitas vezes a gente importa para a igreja, é querer pular esse processo de aprendizado, de entendimento, de dia a dia com Deus. Tem até um filme do Adam Sandler que fala que é o clique, né, que ele conseguia através do controle, não sei se os irmãos já viram isso. Tinha um controle remoto que um cientista lá entregou para ele, e ele conseguia acelerar a vida dele. Então, ali naquele momento que ele ganha o controle, ele queria ser promovido. E aí as coisas estavam demorando, e aí ele ia acelerando. Só que aí chega no final do filme, ele está ali, conseguiu a promoção, está bem e tal, mas a família está destruída, o filho está para um lado, a filha está para o outro, ele se separou, ou seja, ele não curtiu aqueles momentos, ele não viveu aquele processo, e como ele acelerou, ele já viu que tudo que ele queria não foi o que aconteceu, embora o principal objetivo, que era a promoção, tinha acontecido. Deus me fez lembrar isso, porque muitas vezes a gente quer pular essas etapas, esses processos. As ciganas já fazem isso há séculos. Exatamente. Ganham dinheiro de quem quer acelerar o processo. Exatamente. Então é importante, amados, a gente entender essa graça como um poder capacitador, uma graça que é de Deus, que flui para nós quando o humano já sai, não tem mais força humana, não tem mais esse pensamento. E por fim, nesse ponto 2, amados, é a graça como fundamento para a humildade. A graça de Deus nos ensina a humildade no sentido de depender inteiramente de Deus e menos de nós mesmos. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Tiago 4:6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Amém. Antes ele dá maior graça, pelo que diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
A soberba, amados, é algo que a gente, em hipótese alguma, deve ter, porque vai contra aquilo que Deus quer e permite nessa relação íntima e sincera com Ele. Mas a humildade, porque quando a gente aprende através da humildade a depender mais de Deus, nós somos movidos a viver uma vida na presença dEle. E viver na presença de Deus é essa busca que eu e você precisamos ter a todo momento. Porque vivendo na dependência dEle, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar os testemunhos através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entendem que a gente precisa cada vez mais da presença de Deus, da dependência dEle. E é complexo, difícil, porque a gente ainda fica angustiado. Humildade e empatia são temas, não vou nem dizer cristão, mas são temas de Cristo, e que, falando em dotação, o Espírito Santo dota os seus discípulos, né, a colocar em prática. Mas esses momentos que a gente vive na história humana, na história da igreja, parece-nos que não combinam com o sentimento de grandeza, né? No mundo corporativo, ser humilde é a primeira coisa que você tem que se livrar. E ontem à noite, o Pedro desceu lá para o espaço público onde as crianças brincam, aí tá os pais cuidando dos filhos, né? E eu começo a conversar ali com um vizinho, o cara é gerente do Santander. Ele começou a me falar a loucura que ele vive, a reunião com os diretores. Assim, sangue nos olhos. Você sabe, sangue nos olhos, que agora tem um telão lá que a sua produção é mostrada em tempo real. E o diretor faz a reunião com os executivos, já mostrando o gráfico lá, pessoal, olha, é ali, ó, essa semana você cumpriu tudo, mas aí ele fala, a loucura que é. Então, quando ele faz a ligação para a vítima, né? Exato. Que ele tem que vender o produto, né? A primeira coisa que eu tenho que tirar fora é a sinceridade, a humildade e a empatia, porque ele quer fisgar o cara, né? E quando a igreja entra ali, você fala, meu Deus, o que tem de pior no mundo? Às vezes o líder da igreja está trazendo porque acha que aquilo é uma ferramenta a ser utilizada. É exatamente isso. Esse é o cerne do nosso estudo de hoje. Essas características que eu e você, enquanto cristãos, precisamos ter, que não são vistas no mundo. De fato, humildade é a primeira coisa, subserviência, assim, você ajudar o próximo, não. Ser o menor, jamais. Você tem que ser o primeiro, o cabeça, você tem que, enfim, fazer de qualquer forma, mas você tem que entregar a meta. Como que você vai fazer? Não sei. E conflita, porque como que você faz, por exemplo, ligação com uma pessoa, sabendo que não é o produto que ela precisa, mas você tem que vender porque você tem que bater a sua meta. Porque senão o seu resultado vai ficar exposto. Onde eu trabalhava, tinha lá, de fato, isso mesmo, telão. E as pessoas ali, com todo respeito, até a tiazinha da cozinha, falam, você não vendeu hoje. E aí? Eu falei, nossa, mas até a senhora está me cobrando aqui. Eu achei que fosse só o gerente, mas é. Mas é justamente isso. Quando a gente o cerne é isso mesmo, o perigo de a gente não permitir importar essa visão de fora para dentro, que vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus, que vai prejudicar o nosso dia a dia com a igreja, vai prejudicar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Por isso que quando a gente fala do texto de Paulo, que é o espinho na carne, eu imagino aí palavras, né, no meu fantástico mundo de Bob aqui, daquele desenho, Paulo falou, Deus, estou pregando em tudo quanto é lugar, olha quanta igreja eu estou colocando, né? Estou montando, eu sou o cara. Tira esse espinho da carne, tira essa situação que tanto me agride, dando uma carteirada. E às vezes a gente faz isso. Eu estou fazendo determinada coisa na igreja, Deus. Eu faço tanta coisa, eu mereço isso. E aí ele ouve de Deus, então. Fica tranquilo que a minha graça te basta. E quando eu e você passamos a viver pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, como o Milton leu aqui, quando Neemias ele é incomodado, porque o povo dele, a cidade natal, a terra natal sofria, e aí Neemias faz parte, né, de um grande projeto de Deus ali, que vem em Zorobabel, Esdras e Neemias, né, um com a construção, Neemias, né, do muro ali da cidade fortificada, Esdras no ensino e Zorobabel no templo. Então é um conjunto
E olha só como é, quando a gente está na dependência de Deus, na presença dele, ele vai movendo corações distintos para a obra dele. Quando na quarta-feira a gente falava de ter a mente de Cristo, eu trouxe aquela questão de a gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Eu trouxe até o exemplo de Ana. Ana sofria tanto com Penina, você não tem filho, não sei o que, não sei o que lá. Deus precisava de um profeta. Quando ela se derrama no altar do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor me conceder essa bênção, eu te entregarei para ser profeta. Deus falou: opa, alinhou com a necessidade. E Deus consegue essa bênção. Eu tive um aluno no seminário, nosso seminário, e era de uma igreja neopentecostal. E aí um dia ele falando sobre essa teologia da prosperidade, né, o quanto que isso incomodava ele na igreja. Mas ela é a senha do dia a dia. Aí ele contou que o líder do ministério reuniu todos os pastores e obreiros, colocou assim nos primeiros bancos, né, e começou a colocar no telão a questão de metas, o que tinha que fazer assim, do outro jeito e tal, e aquela cobrança. E de repente um dos pastores sentado aqui, ouvindo o líder falar, ele baixou, né? Ele ficou assim, tipo, né? Imaginando, né? Meu Deus, eu não dou conta de cumprir essa meta, isso é pesado demais, né? Aí ele pega e fala assim, para o pastor que tinha baixado a cabeça, sentado ali, né? Levanta, irmão, o diabo está te derrotando. Até a linguagem é a linguagem do executivo. Exato. Ou seja, se você não é capaz de superar suas fraquezas, você não está pronto para ser líder, ou você não está pronto para ser diretor. Meu Deus do céu, como é que pode, né? E isso entrou na igreja. Isso. É isso. O problema é que a meta é a arrecadação. Sim, exatamente. Não é crescimento espiritual e tal. Por isso que muitos vão ouvir, como está registrado, né? Mas Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônios e fiz não sei o que. Aparta-te de mim, porque eu não sou isso. Então é aquele famoso Denorex, né? Parece, mas não é. Então muitos falam. O vídeo que eu vi do balão com ar, eu falei: meu Deus do céu. Tem outras. Mas acho que esse vídeo do balão já comentaram, é um personagem que eles representam, é uma sátira. É uma sátira? É. Que parecia bem. Eu vou averiguar isso aí, mas parecia bem sério. Se não me engano, é um personagem. Não, mas ainda que não seja, tem os reais. Não, mas tem o pano, tem o paninho com suor, sim, tem a água em cima da geladeira, a água em cima da TV, Eles só acho tem. que pegaram como uma sátira, talvez existe mesmo. E se tem uma sátira é porque existe algo de fato concreto. Foi inspirado em alguma coisa. Foi inspirado em alguma coisa. Então, Eu acho que esse negócio de meta está virando mais é consumismo do que meta. As pessoas hoje só querem saber de ter mais. E não dá valor ao que realmente você está falando. Então, você vê mercados. Está de domingo a domingo. Só que a gente, você precisa daquele domingo comprar, mas você não vê que a outra pessoa que está trabalhando lá queria estar no seu lugar em casa. exatamente. Entendeu? Então está virando muito consumismo. A gente fala muito na liderança, mas eu acho que é uma Não, troca. é tudo. Não é É uma tudo. troca. Eu vou porque eu quero, enfim. Um depende do outro. Né? Por isso que esse tema é fantástico, assim, porque é impressionante. E a gente lembra da Reforma Protestante, o Lutero ensinando o povo, e ele estava discipulando uma jovem, e a jovem sentia muito, porque quando o pai morreu, eles estavam em conflito, e ela tinha uma dor de consciência porque não havia conseguido resolver isso com o pai. Isso mostra muito no filme do Lutero. E aí ela pega e vai até a igreja católica, ou a igreja cristã até então, e o líder que queria a oferta dela, né, dizia: não, mas você pode se reconciliar com seu pai. Detalhe, o pai está morto. Então ele começa a dizer: olha, se você traz a oferta, deposita no gasofilácio, quando a oferta cair no gasofilácio, esse conflito sairá da sua alma, né? A alma dele sairá do purgatório e ele então irá para o céu. E ela vai e paga, o secretário da igreja emite um recibo, e ela vai toda feliz para Lutero, dizendo: doutor Lutero, ai, a minha alma agora está em paz, porque olha, eu consegui resolver o conflito. Aí mostrou: aqui é a prova, né? Ele pega o recibo e fala assim: ó, vai você e quem emitiu esse recibo para o inferno, né? Então assim, ele corta o barato, né? Você caiu num golpe.
Entendeu? Isso não tem evidência. Você quis cair no golpe. Né? E ela quis cair no golpe. Cara, Tem isso também, né? As pessoas elas estão suscetíveis e elas querem. E aí que tá, né? Quando a gente fala de pessoas, sobretudo no mundo, o mundo quer ouvir aquilo, quer dizer, para ouvir aquilo que ele quer ouvir. e vice-versa. E a mensagem de Cristo é justamente o contrário. E se a gente não abrir a Bíblia, meu irmão e minha irmã, e não for confrontado a todo momento a melhorar, a crescer, a se desenvolver espiritualmente com Deus, Rafael, porque o que está sendo pregado aí é que hoje seja Deus nos esse dias não. acontece isso porque o profeta Isaías fala o quê? Meu povo perece Porque não conhece e falta Conhecimento. conhecimento. Exatamente isso. E para fechar então, amados, o ponto 3 aqui da nossa aula de hoje, passa então na combinação desses textos que eu e você devemos viver sob a fidelidade e suficiência de Deus na nossa vida. Então, primeiramente, a fidelidade de Deus, ela é imutável, ela é confiável e ela é sempre presente. Os nossos amigos ou amigas, aqueles que estão à nossa volta, eu faço aspas porque muitos se aproximam da gente, dão tapinha nas costas e falam algumas coisas, mas quando a gente vai ver quando precisa mesmo, não está do lado. Ou são os primeiros a apontar, a colocar o pé para a gente tropeçar. Mas quando a gente fala da suficiência de Deus na nossa vida, ela é imutável, confiável e sempre presente. Quem pode ler Deuteronômio 7:9? Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e é misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amar e cumprir os mandamentos. E Deus mantém a aliança e a misericórdia para conosco até 1000 gerações. Imagina, 1000 gerações? É a promessa de Deus. Quando Deus então promete a Josué que vai estar com ele, é esse testemunho de fidelidade inabalável, assim como ele está comigo e com você. Agora a gente precisa estar na presença dele. Confiança de que Deus nunca nos abandonará. E essa segurança que ele opera para nós e conosco, e como termina na frase, né? Apesar de nós. Mesmo com as nossas falhas, os nossos erros, mas redimidos em Cristo Jesus, Deus opera por nós e conosco. E essa missão ele dividiu com a gente, de espalhar a palavra, de viver uma vida que agrada a Deus. Quando a gente olha o início de muitas jornadas dos heróis e heroínas da fé, é justamente que agradou-se de Deus, né? Noé, por exemplo, achou graça perante Deus. Por quê? Porque tinha conhecimento, buscava a palavra, orava, tinha um momento com Deus. E é isso que eu e você precisamos ter constantemente. E a suficiência de Deus, ou seja, essa suficiência, meu irmão e minha irmã, faz com que a gente se estende, na verdade, né, a cada aspecto da nossa vida diária. Seja para o trabalho, para as coisas de Deus, na nossa casa, nas necessidades nossas do dia a dia. Quando nós vivemos sob essa suficiência de Deus, a gente entende que é o melhor de Deus para as nossas vidas. A gente consegue ser grato, a gente consegue caminhar com aquilo que temos, até que Deus nos dê condições melhores para fazer ainda mais. E muitas vezes o que acontece é a gente fala assim, eu não tenho isso, então eu não vou fazer. Ou só pense em fazer, né, quando tiver determinada situação ou determinada coisa. E a gente precisa, mais ou menos aquilo que eu falei, acho que uns 2 domingos atrás, né, coloca o pé que Deus vai colocando o caminho. É essa suficiência que a gente tem que ter de Deus na nossa vida, para enfrentar as tentações, superar as adversidades e realizar a obra que Deus nos colocou. Quando nós entendemos a nossa insuficiência, a gente passa a compreender a suficiência de Deus nas nossas vidas. E vivendo então na fidelidade e na suficiência de Deus, Mateus 6,33, já encaminhando para o final.
Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí que ainda tem. Diz assim a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, a orientação de Cristo Jesus é que nós devemos buscar primeiro o reino. E Deus, sabendo das nossas necessidades, vai acrescentar aquilo que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente inverte. A gente vai atrás daquilo que a gente precisa e deixa o reino de Deus, ou não dá a devida atenção. Quando a gente vive nessa dependência e reconhece essa dependência, a nossa postura é diferente, o nosso coração é ensinável, é agradável a Deus, e a gente vive de modo que a gente prioriza Ele. E essa priorização e o viver na fidelidade de Deus e nessa suficiência, ela nos dá a verdadeira liberdade. Quantos não buscam liberdade? Quantos não empregam ou colocam a liberdade na parte financeira? Quando eu for bem financeiramente, eu vou estar livre, e não está livre. Quando eu tiver saúde, tem saúde, e não está livre. Enfim, essa liberdade, meu irmão e minha irmã, vem de nós vivermos com Deus. E a força que Deus vai nos dar nesse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O nosso Deus é um Deus de relacional. Ele nos dá, Ele nos concede, mas Ele quer essa contrapartida. Quando nós lemos que nós devemos buscar a Deus, o reino de Deus, e depois as demais coisas vão ser acrescentadas, em oração a gente conversa com Deus sobre essas demais coisas. Assim como o pai sabe da necessidade, o pai e a mãe, da necessidade dos filhos, mas quando o filho vai conversar, pai, não sei o quê, me dá um brinquedo, me dá uma comida, me dá um chocolate, não é gostoso essa relação, essa conversa? A mesma coisa Deus. Nós precisamos se achegar mais a Deus, para que nós possamos viver de fato de uma forma que impacte esse mundo, uma forma que vai comunicar a esse mundo os valores de Cristo, e não sermos considerados como mais um. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus complete no coração de cada irmão e cada irmã o que nós falamos hoje, que possa encontrar solo fértil nas nossas mentes e corações, e que a gente realmente pense e viva esses valores diferentes do que o mundo vive. Que nós possamos buscar a presença de Deus, que nós possamos buscar esse direcionamento e, sobretudo, essa dependência de Deus. Para muitos lá fora, depender é sinal de fraqueza. Para mim e para você, depender de Deus é a maior demonstração de força que nós podemos dar.